pessoal, vamos começar aí então, né? Essa noite eu vou falar especificamente sobre o bolo armênio, né? Então, ontem eu falei sobre o gesso, né, e o branco de Espanha, né? Expliquei todas as etapas ali, inclusive depois de limpar, né, o bolo, o branco de Espanha, de lixar, nivelar, né? O que que nós vamos fazer? O próximo passo, né? Nós vamos pegar aquela receita que eu ensinei na segunda live, né, da cola mãe. Nós vamos pegar uma parte daquela cola mãe já pronta e nós vamos dividir, adicionar uma parte daquela cola para 3 partes de água, ok? Água potável aí, que a gente pode beber, né? E aí a gente vai fazer a cola filha, né? Então, da cola mãe, que eu ensinei aquele dia, a gente vai dividir uma parte para 3 partes de água e fazer a cola filha, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Ó, ela fica bem ralinha, né? Fica bem líquida, bem aquosa. Hoje está bem quente aqui, ó, né? Ó, tem aquele aspecto, né, um pouco leitoso, né? Pela cola mãe que contém nela aqui, né? E aí com essa cola aqui é que a gente vai preparar o bolo armênio. Mas antes de preparar o bolo armênio, a gente precisa selar o gesso que a gente aplicou anteriormente. Então nós vamos, com essa cola filha, nós vamos aplicar uma camada ali depois de ter limpo, soprado muito bem, ter limpo muito bem ali o que a gente fez ali de nivelamento com a lixa no gesso. Nós vamos aplicar ali uma camada dessa cola para selar o gesso e impedir que algumas impurezas possam ir passar por o bolo armênio, né? E contaminá-lo, né? E aí sim, depois de seco, a gente vai preparar com essa cola filha, nós vamos preparar o bolo armênio, né? O que é o bolo armênio? O bolo armênio vai ser a camada finalizadora ali para a gente deitar o ouro sobre ele, né? Ele é uma argila muito fina, hiper decantada, né? Conforme eu já disse anteriormente, aí, é até possível a gente fazer o bolo armênio com processos aí de decantação, né? Mas são processos complexos que a gente precisa aí de instrumentos, né, de laboratório e às vezes até alguns produtos químicos como o silicato para poder fazer, né? Então eu prefiro usar pronto, né? Eu compro pronto. O que eu gosto de usar é esse aqui da Celyamin, né? Ó, agora focou melhor aí, né? Celyamin Polymint. Eu gosto muito do bolo amarelo. Por quê? Porque ele deixa menos aparente as falhas que às vezes costumam aparecer, né? Então, ó, você pode perceber que é uma argila mesmo, né? Ó, é um barro hiper decantado aí, né? Uma pasta, né? Muito fino. Isso é muito fino mesmo, né? E a gente mistura com a cola filha para fazer a mistura ali do bolo armênio, né? Eu trouxe também preparado aqui já para você, né? A gente vai adicionando e faz uma proporção tipo uma tinta, né? Ele precisa ter um poder de cobertura, mas não pode ficar muito grosso. Por quê? Porque se ficar muito grosso começa a craquelar, né? Principalmente assim, eu gosto muito dessa marca aqui porque ela nunca me trouxe problema algum, né? Eu já usei outras marcas como o Charbonnel da Lefranc, por exemplo, assim, que me fez eu retirar totalmente o bolo da obra porque ele começou a craquelar, né? Até hoje eu já fiz alguns testes, já tentei fazer alguns testes com ele para poder solucionar esse problema e eu nunca consegui. Ele começa a craquelar demais e dá um resultado assim, muito duvidoso. Então eu prefiro não usar nas minhas obras, né? Então eu vou adicionando, né, na cola filha um pouquinho ali de bolo, geralmente rende bastante, né, até ficar num ponto, ó, de tinta. Ó, esse aqui é o bolo já pronto, ó. Ó, você pode perceber que ele tem
né? Ele é bem líquido, né? Tal como a cola filha ali. E ele tem um poder de cobertura também, né? Não pode ficar muito fino, ele tem que ter um poder de cobertura, né? E aí a gente aplica ali de 4 a 7 camadas, né? Dependendo da textura aqui que a gente consegue nele, né? Da concentração que a gente consegue no bolo, né? Eu sempre gosto de fazer um teste antes, assim, de ver se, para ver se o bolo tá bom, né? Eu aplico uma camada, espero secar, aplico outra camada, espero secar, né? Geralmente, assim, o bolo seca mais rápido porque o gesso já começa a absorver a umidade, então às vezes eu consigo aplicar 3 camadas no dia, até, às vezes até mais, né? E aí eu vou aplicando as camadas, né? E quando eu vejo que tem uma camada integrada, né? Homogênea e satisfatória, eu faço um teste com o brunidor de ágata, né? Eu vou lá num cantinho assim mais escondido, vou brunir. Assim que ele levantou brilho, né? Se levantou brilho, legal, então eu sei que eu consigo fazer isso com o ouro, né? Então, assim, entre 4 a 7 camadas, dependendo do tamanho da obra, né, que a gente vai dourar aí, né? As obras menores são menos camadas e as obras maiores são mais camadas, né? A gente gasta mais produtos nas obras maiores, né? E aí eu vou fazer depois a aplicação. Mas antes disso, suponhamos, eu apliquei aí as 5 camadas, né? Depois que eu apliquei 5, 6, 7 camadas, ou seja, já consegui homogeneizar uma camada específica ali para aplicar o bolo armênio, né? Consegui brunir, fazer um teste ali, consegui brunir. Aí eu vou lustrar o bolo com uma esponja de aço, Popular Bombril. Vou até citar a marca aqui porque eu gosto muito dele, que já é mais popular e tal. Então eu vou pegar a esponja de aço e vou passar na peça, né, com uma suavidade até, né, você não vai esfregar assim, tipo lixando, não. A gente vai passar com uma certa suavidade para lustrar o bolo. E aí você vai notar que o bolo vai levantar um brilho, né? Como se tivesse passado alguma coisa líquida nele, ele vai brilhar, né? Então esse é o ponto do bolo receber as folhas de ouro. Obviamente precisa limpar muito bem todas essas fagulhas da esponja de aço que vão ficar. Então mais uma vez eu uso ali o meu soprador e uma trincha para tirar todas essas fagulhas que ficaram ali da esponja de aço, né? Por quê? Porque se ficar alguma fagulha ali, ela vai enferrujar e vai oxidar o ouro. Então a gente tem que limpar muito bem, né? Eu vou lá com a minha pera ou com o compressor soprando ali e tal, com a trincha, né? Com cerdas mais longas, e vou limpando, né? O bolo armênio ali onde eu lustrei, para poder aplicar as folhas de ouro. Então, depois de ter polido o bolo armênio, aí sim eu consigo já aplicar as folhas de ouro. É importante que a gente limpe muito bem, né? Que a gente faça esse processo de limpeza, como eu disse aí, para não deixar fagulhas ali da esponja de aço, né? E alguns douradores, eles usam uma espécie de um pincel já muito gasto, com cerdas muito duras, né? Um pincel com cerdas curtinhas, como se fosse uma escovinha, e aí eles vão esfregando, né, em cima do bolo armênio para poder fazer justamente esse mesmo efeito. Eu particularmente acho a esponja de aço mais prática, porque eu não tenho esse pincel, e eu acho mais eficiente também a esponja de aço, né? E aí eu faço esse processo aí que eu expliquei para você, né? Mas alguns douradores fazem dessa maneira. Para que serve isso? Isso serve para tirar algumas marcas que possam eventualmente ter ficado ali da aplicação do bolo armênio. A gente aplica com um pincel macio, né? Geralmente um pincel aí de pelo de Marta ou pelo de pônei, né? Tem que ser um pincel macio, porque o pincel duro vai riscar, vai ficar marcado, então não é legal, né?
Então a gente passa justamente essa esponja de aço ou esse pincel aí para tirar essas marcas e para tirar eventuais ciscos que possam ter ficado ali, algum grão de alguma fagulha que ficou, né, algum pó que possa ter ficado. Então a gente tem que brunir dessa maneira, né, para eliminar e preparar a superfície ali do bolo armênio para receber as folhas de ouro, ok? Isso é muito importante. Depois de ter limpo, completamente soprado, então a gente vai conseguir aplicar aí as folhas de ouro. Tanto o ouro imitação quanto o ouro verdadeiro, até essa etapa, né, é exatamente o mesmo processo, né? E nós vamos fazer da mesma maneira, né? A única coisa que vai mudar é quando a gente chegar lá na água de dourador e tal, a gente vai fazer um processo diferente para um e para outro, que eu vou explicar na live de amanhã, né? Esse é o assunto de outra hora.